O relógio de pulso. Ele indica as horas. É um acessório de moda. É uma maravilha tecnológica. Mas o relógio de pulso tem uma história longa e fascinante, que remonta ao século XVI. Naquela época, os relógios portáteis eram uma novidade, sendo os relógios de bolso os mais comuns. No entanto, as mulheres da elite europeia buscavam uma maneira mais elegante e conveniente de saber as horas. Isso levou à criação dos primeiros relógios de pulso, que eram essencialmente relógios em miniatura usados em pulseiras. No entanto, a natureza delicada desses primeiros relógios de pulso os tornava impraticáveis para o uso diário. Levaria vários séculos e uma revolução tecnológica para que o relógio de pulso se desfizesse de sua imagem de mero adorno e se tornasse o dispositivo de cronometragem ubíquo que é hoje. O século XIX trouxe mudanças significativas tanto na tecnologia quanto na guerra. A Revolução Industrial levou a avanços na relojoaria, resultando em relógios mais precisos e duráveis. Soldados equipados com relógios precisos e portáteis teriam uma vantagem tática no campo de batalha. Entra em cena o relógio de pulso. Embora ainda considerado feminino por alguns, sua praticidade começou a superar as normas sociais. Preso ao pulso, permitia que os soldados verificassem as horas de forma rápida e fácil, sem ter que procurar um relógio de bolso. A adoção do relógio de pulso pelos militares marcou um ponto de virada em sua história. À medida que a demanda por relógios de pulso militares crescia, os relojoeiros se depararam com o desafio, desenvolvendo modelos mais robustos e confiáveis. A década de 1880 testemunhou um momento crucial na história do relógio de pulso, o advento da produção em massa. A Alemanha, na vanguarda dessa escalada militar, liderou a produção em massa de relógios de pulso para seus soldados. Relojoeiros alemães, conhecidos por sua engenharia de precisão, desenvolveram técnicas de fabricação eficientes para produzir grandes quantidades de relógios de pulso confiáveis. Esses relógios, projetados para funcionalidade e durabilidade, foram padronizados para uso militar, apresentando mostradores simples e fáceis de ler e pulseiras de couro resistentes. A produção em massa de relógios de pulso teve um efeito duplo. Em primeiro lugar, tornou os relógios de pulso mais acessíveis, não apenas para a elite, mas também para o soldado comum. Outras nações logo seguiram o exemplo, reconhecendo a vantagem tática proporcionada por equipar suas tropas com relógios de pulso. A eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 provou ser o teste definitivo para o relógio de pulso. O conflito, caracterizado por sua escala sem precedentes e dependência de manobras coordenadas, destacou a necessidade crítica de cronometragem precisa no campo de batalha. Os relógios de pulso, antes uma novidade, tornaram-se uma ferramenta indispensável para soldados de todos os lados. As trincheiras da Primeira Guerra Mundial eram um ambiente perigoso e caótico. Os soldados, expostos aos elementos e à ameaça constante de fogo inimigo, precisavam de uma maneira confiável e acessível de saber as horas. Os relógios de pulso, usados no pulso e facilmente visíveis em um piscar de olhos, provaram-se inestimáveis nas trincheiras. Eles permitiam que os soldados sincronizassem suas ações, maximizando a eficácia dos ataques e minimizando incidentes de fogo amigo. O fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 marcou uma virada na aceitação cultural do relógio de pulso. Milhões de soldados, retornando dos campos de batalha da Europa, trouxeram seus fiéis relógios de pulso com eles. O que antes era visto como uma ferramenta militar ou um acessório feminino, havia se tornado um símbolo de masculinidade, praticidade e confiabilidade. A transição do relógio de pulso das trincheiras para a vida civil foi rápida e generalizada. A conveniência e a praticidade do relógio de pulso, antes apreciadas pelos soldados, agora eram adotadas pelo público em geral. Os relojoeiros, reconhecendo essa mudança na demanda do consumidor, começaram a produzir uma gama mais ampla de relógios de pulso para o mercado civil.
Não mais confinados a designs militares, os relógios de pulso da década de 1920 abraçaram a elegância e o estilo.